formulário de marcação de presenças no chat. Para quem não tem prática com o Meet, no canto inferior direito tem 5 botões, um deles é um balão de fala, que será conversar com todos. Tem lá o link que dá acesso à marcação de presenças. Se repararem nesse link, escolhem o vosso nome, o vosso e-mail. Depois, caso haja eventualmente alguém que não esteja na lista, pode acrescentar o seu nome completo e e-mail abaixo, se não, ignorem, e depois registrem a segunda opção, que é o momento das 19 às 21 no Brasil, das 22 às 24 em Portugal. E esse formulário será o mesmo para depois marcar as presenças no segundo encontro síncrono e no encerramento síncrono. Já irei explicar mais pormenorizadamente isso. Entretanto, eu penso que não lhes pedi autorização. Iniciamos a gravação desta sessão. De qualquer forma, caso haja alguém que se sinta incomodado, desliga a câmara para aqueles que entraram antes de eu referir. Emanuele? Oi, a gente não está conseguindo abrir o link, pelo menos algumas pessoas. Ok, quem não conseguir abrir o link por algum motivo, selecione o link, copie e cole no seu browser ou navegador. É a forma mais fácil. Às vezes há alguns computadores que bloqueiam a cópia de links, depende das vossas propriedades ou definições. Eu acabei de colocar também o link no WhatsApp, onde creio que a maioria de vocês já está, para fazerem a marcação de presenças. Ok, eu acabei de colocar uma sondagem aí para vocês. Agradeço que respondam. Portanto, a pergunta é: conseguiu aceder à plataforma Moodle do curso? Respondam sim, não, ou quem ainda nem sequer tentou, vai tentar agora. Portanto, todos vocês, por favor, eu não quero a resposta no chat. Eu enviei uma sondagem. Portanto, deve aparecer-vos aí na barra a indicação de uma questão. Sabrina, se quiser complementar, que tem mais prática do que eu no Meet. No português do Brasil, no nosso aqui aparece enquete de vocês para sondagem, né? Isso. Então, só para o pessoal que está acessando aqui do Brasil, no segundo link, do lado do cadeadinho, tem um quadrante com 9 bolinhas. Clica ali, clica em enquete, e aí tem a pergunta que eu conseguiu acender a plataforma Moodle, conseguiu acessar a plataforma Moodle. Ok, vejam lá agora. Agora sim. Aqui sim, foi lançado. Agora sim. Pois, agora sim, também não estava a encontrar. Eu queria era que vocês estivessem atentos. Obrigada, Vitor, apanhaste-nos. Eu não consigo. Deu certo aqui. Quem disse que não conseguia? Eu, Vitor. Acho que já estou. Já deve estar aí. Sim, já está. Ok. Portanto, temos 2 votos no não, ainda não conseguiu aceder, e temos 6 votos no vou tentar agora. É para tentarem, e peço desculpa àqueles que seguiram o e-mail à risca, o e-mail que eu enviei. O primeiro passo é estarmos todos dentro da plataforma. Portanto, façam o favor de seguir o mail que receberam, onde eu indico os passos direitinhos para
aceder. De qualquer forma, se houver depois problemas, eu farei a respectiva indicação dos passos pormenorizadamente. Olá, boa noite. Eu Boa não noite. consegui aceder aí no Moodle porque eu fiz o cadastro e eles enviaram para o meu e-mail do IPB e provavelmente deve ter ido para o spam. Eu ainda não recebi. Acho que só amanhã. Ok, Tem algum problema? se for para o spam, eu vou colocar um endereço aí no bate-papo. Isto é só para os alunos do IPB. Só um bocadinho. Ok. Quem não sabe ou não recebeu, vai ao endereço mx.ipb.pt, entra com a sua conta e verifica o spam. Obviamente, cerca da hora em que vocês se registaram. Se houver lá alguma mensagem do nosso sistema Moodle, tornam-na como não sendo spam, aceitam-na e depois no vosso e-mail já conseguem clicar no link. Se mesmo assim não estiver no vosso spam, criem a conta com um mail do Gmail ou um outro qualquer que tenham. Está bem? Houve alguns, na sessão anterior, houve alguns colegas que reportaram que com o e-mail do IPB não se tinham conseguido inscrever. Pode às vezes... Eu consegui, está tudo ok, tudo a funcionar. Eu também. Recebi imediatamente o login e a indicação de que foi aceito e está submetido, mas ainda não tenho acesso a nada lá dentro, é suposto? Sim, para isso, seguindo o e-mail que eu referi, portanto, muito longo. Claro, com os passinhos todos tem que ser longo. Ora bem, o primeiro passo é vocês entrarem na plataforma course.instructionaldesign.eu. Ao clicarem no canto superior direito tem língua, escolham português, provavelmente, se não aparecer por omissão. Por norma, aparece por omissão. Depois, cliquem em entrar e isso vai vos levar diretamente para a página de entrada do login. Como provavelmente para alguns de vocês é a primeira visita que faziam nesse sistema de e-learning Moodle, devem clicar no botão que diz criar nova conta. Ao criar nova conta, preencham o formulário que aparece. Eu até enviei por mail um exemplo em que aparece nome do utilizador, não precisa de ser o vosso e-mail, podendo ser, se assim o entenderem, mas basta ser, por exemplo, o início do vosso mail. Depois, uma senha, respeitando que a senha deve ter pelo menos 8 caracteres, pelo menos um dígito, ou seja, um número, uma letra, pelo menos, uma minúscula e uma maiúscula, para além de um caractere especial, portanto, que é para tornar a vossa senha forte. Depois, indicam o vosso mail, verifiquem o vosso mail, porque quando das inscrições houve algumas pessoas que em vez de .br punham .com, em vez de .pt punham .com, sei lá. Portanto, verifiquem que o vosso mail está correto para não terem problemas de recepção das mensagens que circulam. E depois colocam o vosso nome, o vosso apelido, e eu pedi-vos a todos, independentemente de serem de Bragança, para escreverem Bragança e para escolherem o país Portugal. Isto no registro facilita para depois todos os módulos e todas as avaliações estarem penduradas, estarem agregadas a um único país e não ter vários países, que depois vai-me dar muito trabalho
a avaliar isso, a mim e aos colegas, como é óbvio. Portanto, é apenas por isso. E depois é só clicar no botão criar a minha conta. Portanto, isto é para quem não conseguiu criar a sua conta devidamente ou tinha problemas. Não se esqueçam que a seguir a este processo, para o vosso mail, o que indicaram, vai um mail com um link para vocês aceitarem a vossa conta. Depois de localizarem esse mail e confirmarem, vai para lá um outro mail dizendo o seu registro foi confirmado com sucesso e no próprio ecrã aparece essa mensagem também. Depois de entrarem, no final da página aparece recursos de aprendizagem da língua portuguesa, provavelmente vou pedir para alterar da, porém, em língua portuguesa, que praticamente é o link que eu vos enviei diretamente no caso de alguém se inscrever e, ou aceder a esses recursos mais rapidamente. Aí vai aparecer uma mensagem inscrever-me. Portanto, vocês têm um botão inscrever-me. Portanto, vocês têm que clicar nesse botão para ficarem inscritos e verem 7 Bolas de bilhar. Ok? Do bilhar. E, portanto, a partir desse momento significa que vocês têm acesso aos materiais dos 7 módulos. Ok? Portanto, eu queria que todos chegassem aí para depois todos seguirmos o mesmo processo. Por isso vou-vos dar alguns minutos para isso. Sim, Josiana? Já estou aí. Podes-me ajudar agora só na aplicação Moodle? Faz sentido instalar no telefone? Ajuda? É possível? Sim. Podem instalar, porque depois têm acesso e podem ler quando estão a deslocar do trabalho para casa, no caso das cidades grandes, no caso da nossa Bragança não é necessário, mas quando estão no café e não têm mais nada que fazer de interessante, está aí uma atividade interessantíssima. Portanto, sim. E que será no perfil e esse QR Code, certo? Sim. Obrigado, Ana Carolina, pelo feedback. Ok, a quem já aparecer uma disciplina, obviamente, espero eu que seja a correta. De qualquer forma, vocês depois podem se inscrever no inglês, no búlgaro, no turco, as línguas que a vocês vos der mais jeito. Ler a documentação. No espanhol. Portanto, sintam-se à vontade para se inscreverem nos outros, mas têm é que estar inscritos em português. Se alguém entrou já depois de eu iniciar, se houver alguma dúvida, de qualquer forma estamos a ver se alguém tem problemas no acesso ao nosso módulo, aos nossos 7 módulos, de acordo com o e-mail previamente enviado. E, portanto, para facilitar a vida a todos, sigam esse mail e se tiverem dúvidas, digam. Portanto, de acordo com a sondagem que eu tinha feito, apenas 32 pessoas responderam e 23 não têm problemas, conseguiram aceder, ótimo. Destes 3 que ainda não conseguiram aceder e dos 6 que só tentaram hoje, deem-me feedback, por favor. E dos restantes que não emitiram a opinião, para não estarmos à espera de ninguém. De qualquer forma, se depois destes
mais 6 minutos que vamos dar para verificar se toda a gente tem acesso. Se alguém tiver problema, os últimos minutos da formação é para vocês tirarem alguma dúvida, está bem? Verifiquem, às vezes, obviamente é inconsciente, se às vezes estiverem a teclar e os vossos teclados forem daqueles que parecem baterias de um concerto, evitem ter o micro ligado para não estarmos a ouvir um concerto só de baterias, que não é muito agradável. E aqueles que puderem ligar a câmara, nós agradecemos. Nós, estou a falar pela Lia, pela Sabrina, pela Josiana, pela Paula. Gostamos de ver carinhas larocas, porque para feios deve chegar um que tem fundo azul. Eu estou a falar, não é, pá, por azar não há aqui ninguém com fundo azul. Ok, vamos lá. Viviane, o link do formulário está-se a referir à marcação de presenças do Duzo. Ele é uma mensagem afixada, está também publicada no grupo do WhatsApp, caso alguém não consiga clicar nesse link. Ok? Eu vou colar outra vez no WhatsApp. Esse link que coloquei é a lista de presenças. Muito bem, quem só conseguiu entrar agora, ponto 1, marcação de presença através deste link. Dois, confirmar que tem acesso aos 7 módulos. Ok, Viviane, mas tem acesso no seu telemóvel ou celular, tem acesso ao WhatsApp, onde está o nosso grupo. É só clicar no link que lá está. Certamente no WhatsApp deve dar, espero eu.
Por favor, se alguém não consegue, por algum motivo, entrar, fale. Ou cale-se para sempre. Quando acharem que posso... Ok, a Amanda já tem acesso. Mais pessoas. Digam-me só se alguém ainda está atrasado. Ok, podemos continuar? Quem cala consente, não é? Muito bem. Então, tentar partilhar aqui uma pequena apresentação, só para vos contextualizar a todos. Ok, vamos lá então.
Partilhar o ecrã. Partilhar. Penso que todos estarão a ver uma apresentação genérica sobre o projeto ImproWind. Ou seja, o projeto ImproWind, a sigla vem de Improvement of Digitalization Competencies of Recent and Future Teachers by Development of Advanced Training on Institutional Design of Digital Training. Traduzido, não é mais do que a melhoria das competências de digitalização, quer dos professores atuais, quer dos professores em formação, portanto, aqueles que vão ser professores daqui a um ano ou pouco mais, no âmbito daquilo que é a formação institucional, usando materiais digitais. Em termos gerais, é isso que o projeto almeja. É um projeto Erasmus+, e, portanto, é no âmbito das cooperações entre parcerias no âmbito da educação superior. Foi um projeto que iniciou em novembro de 2023 e está a 5 meses do seu término. Vocês já conhecem o link do projeto principal, ou seja, institutionaldesign.eu. No âmbito de um dos produtos, desenvolvemos uma comunidade de e-learning que corresponde ao nosso resultado mais visível para a comunidade em geral. Vocês acederam através deste link ou diretamente com o link que eu vos enviei. É um projeto que é composto por 7 instituições, 4 delas são instituições do ensino superior, ou seja, universidades, quer de Bulgária, de Portugal, a nossa, de Espanha, a UNED, da Turquia, nem me atrevo a dizer o nome que aí está, e 3 associações que lidam com as questões de inclusão e diversidade. Não só a Associação Búlgara, mas também a turca WinSS e uma que eu conheço relativamente bem, que é a AMPAT, que é uma associação que existe em Espanha, em Madrid, para aquilo que são para a formação, para o apoio aos profissionais de atenção temprana, que é, em termos gerais, de apoio a alunos e outros com necessidades educativas especiais ou alunos com deficiência. Este projeto tem 3 work packages principais, para além daquilo que é a gestão do projeto, que tem a ver com o trabalho da equipa que envolveu os países que eu reportei. Tem 2 pacotes de trabalho principais. Preocupou-se com o desenho do currículo e do curso de formação que vocês vão usar e do próprio portal que vos fornece o apoio e a interação com aqueles que assumem um papel de facilitadores ou formadores no âmbito desta formação. O pacote de trabalho 3, digamos que é não só esta parte do Moodle a funcionar, mas a identificação de boas práticas para ficarem sistematizadas na comunidade de práticas, e isso tem a ver não só com esta formação, mas principalmente com atividades de divulgação, promoção, exploração e eventos em geral. Neste Work Package 2, o que foi feito foi o desenho
daquilo que é o currículo e o curso de formação em desenho instrucional de aprendizagem, assente essencialmente no DUA, não é? O Design Universal para a Aprendizagem, de forma a que fosse garantida também a inclusão de alunos com necessidades especiais. Neste momento estamos na fase já do segundo semestre, ou seja, nós desenvolvemos um curso no semestre passado que, digamos que serviu de base para este produto final ao qual vocês agora têm acesso, e neste, digamos que semestre, nestes próximos 3 meses, vocês vão, ao vosso ritmo, desenvolver um conjunto de atividades em que provavelmente a maioria delas é a leitura de um conjunto de materiais, cada um dos quais desenvolvido por cada parceiro e validado pelos restantes, e, portanto, neste portal de professores, o nome um pouco aportuguesado, este portal Moodle fornece-vos o apoio geral para não só terem acesso aos conteúdos, mas realizarem atividades. Algumas delas ainda vão ser ultimadas nesta fase em que vocês estão a ler os conteúdos, só para no final de cada módulo vocês terem ou poderem ter acesso a materiais para testar os vossos conhecimentos, verificar se o vosso nível de aprendizagem é adequado com aquilo que é esperado. Os 7 módulos estão evidenciados aqui neste diapositivo e estão já devidamente executados, todos eles, na plataforma Moodle. Para vocês terem uma ideia, exemplificando com o módulo 7, que era da responsabilidade do IPB, portanto, cada parceiro tinha um módulo à sua responsabilidade, e primeiro foi executado um programa com quais os objetivos de aprendizagem, quais os métodos de ensino-aprendizagem que iriam ser usados, quais os pré-requisitos, que conteúdos é que iriam ser abordados, e, no fundo, tudo isto foi preparado e validado para, a seguir, se desenvolver um conjunto de atividades de acordo com aquilo que todos os parceiros aceitaram como tal. E, portanto, no módulo 7, que depois servirá de exemplo aqui para a segunda parte desta sessão, ele foi dividido em 3 grandes grupos. Um que se preocupava com os conceitos e tipos de avaliação, depois um outro em que se falava nas várias ferramentas de avaliação ou de autoavaliação, e finalmente como é que nós podemos criar momentos ativos com avaliação. Obrigado. Com avaliação, seja ela auto ou avaliação nas 3 categorias principais: diagnóstica, formativa e sumativa. No âmbito deste módulo, ele é característico pelo conjunto de atividades práticas que podem ser desenvolvidas, quer seja criando apresentações de vídeo com o nome que aí está, Screencast-O-Matic, foi substituído pelo ScreenPal, mas qualquer tecnologia, vocês não têm que usar forçosamente as tecnologias ou experimentar e basear as vossas reflexões apenas nas ferramentas que vocês veem aqui como exemplo. Podem usar outras. Edpuzzle para transformar
vídeos em conteúdos interativos, com questões, atividades práticas do género de simples questionários no Microsoft Forms, no Google Forms, atividades de avaliação com mais ou menos gamificação, Kahoot, Socrative, Nearpod, Genially, etc. Depois, aqueles que trabalham com públicos provavelmente mais jovens ou crianças mesmo, o Book Creator ou o Story Jumper para criar histórias interativas, atividades colaborativas usando o Padlet, usando o Lino, ou plataformas como o Miro ou o Mural que nos possibilitam uma interação maior ao nível de trabalho em grupo. Plataformas web é como os chapéus, não é? Há muitas. Para o pessoal do Brasil, quando eu digo é como os chapéus, há muitos. Havia um filme português, portanto, quando nós tínhamos bons filmes, não quer dizer que agora sejam muito maus, mas quando nós tínhamos bons filmes e havia um ator que referia isso, chapéus há muitos, seu palhaço, e portanto ficou famosa essa expressão. Portanto, plataformas há muitas, são dados alguns exemplos. Plataformas para a criação de MOOCs também existem várias. Está ali uma mais virada para a componente comercial, Coursera, e a outra, Udemy, que é mais virada para um mercado mais open source, ou seja, open source no sentido que eu posso criar um curso na Udemy, um MOOC na Udemy, e não gastar um tostão. Portanto, esta é peço desculpa, esta é a equipa, ou alguns dos elementos da equipa dos vários países que teve a seu cargo este trabalho. Passando de imediato para a plataforma, para não vos estar aqui a saturar, digam-me só se conseguem visualizar a plataforma do ImproWind, por favor. Alguém que me diga só, sim, estamos a ver? Não, não estamos. Ok, obrigado. Tamanho real. Ok. Esta é a plataforma do projeto em si, Instructional Design. O link já vos tinha feito chegar. Quem tem dificuldades com outras línguas, o português pode ser o mais indicado, e tem aqui um resumo daquilo que é o principal deste projeto, com aquilo que são, no fundo, os objetivos, os resultados esperados, que eu acabei de falar neles, e tem aqui, primeiro quadrado do lado direito, o acesso à plataforma da e-learning. Portanto, quando vocês clicam, e eu tinha-lhes perguntado há pouco se todos conseguiam, obviamente vão fazer o login com a vossa conta, eu já aqui estou ligado, e depois no fundo vocês têm aqui nas várias línguas, é uma explicação geral daquilo que está na página de cada um dos parceiros deste projeto, e no final tem com as várias bandeiras os recursos de acesso a cada área, e portanto os recursos de aprendizagem da língua portuguesa, e entramos e temos acesso a 7 bolinhas de bilhar, bem como à marcação de presenças e à avaliação obrigatória. Quer dizer que haverá avaliação obrigatória e haverá avaliação que cada um fará de acordo com os módulos que escolheu. As presenças, vocês têm acesso a elas neste menu. Agora estava a ver aqui uma coisa, desculpa. Ok, mas isso faço depois. Tem aqui marcação de presenças nas sessões síncronas, foi isso que eu vos enviei, e que as minhas colegas foram
foram colocando para os que foram entrando, marcação de presenças das 3 sessões síncronas, aquelas que foram para o vosso mail, e marcação de momentos assíncronos. Ora, na marcação de momentos assíncronos, pretende-se que vocês façam o seguinte. Portanto, nós temos 3 sessões, de acordo com o horário que vocês escolham, podem vir ao horário que vos der mais jeito, obrigatoriamente têm que ter 3 presenças síncronas. 3 presenças síncronas diferentes, não é? Das 3 sessões. Como é que vocês marcam os momentos assíncronos? Ou seja, os momentos entre as várias sessões, onde eu vou ler um conjunto de conteúdos, vou realizar um conjunto de atividades, vou eventualmente participar no fórum de discussão porque tenho dúvidas sobre um determinado item ou tenho opiniões diferentes e fundamentadas, porque eu até sou daquela área, seja estudante, seja professor, e conhece ou defende uma abordagem diferente, sintam-se à vontade para isso, e portanto esses momentos assíncronos, vocês registram-nos da mesma forma que registaram o síncrono, dizendo apenas que é um acompanhamento assíncrono neste período, que vai desde esta primeira sessão à segunda sessão. A nossa segunda sessão será dia 2/2, e portanto até lá vocês vão registando os momentos que vocês usam de acesso ao sistema, de trabalho, porque vocês podem eventualmente imprimir, vamos para o velho hábito dos professores da minha geração, que imprimiam tudo porque se sentiam mais confortáveis a ler do que em frente ao computador, e registam então os momentos em que estão aqui ou os momentos em que vocês estão a dedicar. Ou seja, vamos imaginar, eu coloco aqui que no dia 26, no próprio dia, façam isto no próprio dia, ao fim do dia eu registrei 3 horas de uso ou leitura dos conteúdos ou realização de atividades, etc. Se necessitarem de colocar alguma observação, façam-no. Vocês têm que totalizar, se recordam, o programa que eu vos enviei logo no início, diz que vocês têm que fazer 72 horas, em que 7 são síncronas, que têm a ver com os 3 momentos que têm de contacto direto connosco, ou síncrono connosco, e têm 65 horas assíncronas. Portanto, o número de horas que vocês registram no formulário que eu vos estava a mostrar tem que totalizar no fim para nós as tais 65 horas. Respondendo já à pergunta assim, mas e se eu trabalhar 1 hora e estava à espera de trabalhar, ler, e afinal depois foram 3, ok, registram no dia a seguir, ou registram um novo registro no próprio dia. Nós não vos vamos, como é óbvio, tentar perceber quem gasta mais horas ou quem gasta menos, até porque se for eu a ler, provavelmente levo 20 horas mais do que qualquer um dos colegas que aí está. Portanto, tudo depende de cada um. O que interessa é que consigam dedicar o vosso tempo assíncrono numa perspectiva de 65. Se lá está, se estiveram ou se dedicaram 1 hora num determinado dia e registram 2, eu não vou, nenhum de nós se preocupa com isso. O que interessa é que vocês saibam que têm no mínimo 65 horas assíncronas para dedicar a pelo menos 3 módulos desse curso. Ok, e quais são esses 3 módulos? São aqueles que vocês bem entenderem.
E, portanto, estava eu a dizer que aqui embaixo, ora, deixem-me só ver se eu aqui deixei alguma coisa a meio. Estava aqui no... aqui. Ok. Sessões síncronas, sessões assíncronas. Portanto, os tais 3 módulos, portanto, vocês agora têm uma semana para dar uma vista de olhos em cada um dos módulos e escolher um módulo. Ou seja, se vocês aqui, 3 módulos, desculpem, vocês aqui têm os tais 7 módulos, dão uma vista de olhos. Para dar uma vista de olhos, aquilo que eu recomendo é vejam o que está em descrição, porque tem, no fundo, os conteúdos detalhados, dão uma vista de olhos genérica, ou em Z, se quiserem, a cada um dos módulos e dizem assim, ok, eu, no mínimo, vou escolher o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 7. Ok, e são esses 3 módulos aos quais, no mínimo, vocês têm que dedicar atenção. Se quiserem fazer dos 7 módulos, podem fazer dos 7 módulos. Aquilo que vai sair no vosso certificado é que vocês realizaram este curso especializando-se nos conteúdos do módulo 1, 2 e 7, de acordo com o exemplo que eu dei. Quem fizer os 7 módulos, pois, obviamente, aparece no certificado os 7 módulos. O que é obrigatório para realizar os 7 módulos? Já existem em alguns módulos algumas propostas de trabalho, noutros elas estão lá, mas não estão sob a perspectiva de trabalho ou de quiz, e portanto esse é o trabalho que nós ainda vamos fazer nos próximos 15 dias. Portanto, mas isso não afeta minimamente a vossa escolha, digamos assim. Essas atividades que vocês vão realizar são opcionais, não são obrigatórias. Digamos que são para vocês se sentirem mais confortáveis e aprenderem, porque a ideia é aprender um pouco mais daquilo que cada um de vocês já saberá, não só os professores, mas também os estudantes. E, portanto, aquilo que é obrigatório é participar nos fóruns de discussão, ou seja, quando surge uma dúvida, darem a vossa opinião, eventualmente esclarecerem se têm resposta a alguma dúvida que seja colocada pelos colegas, e depois entregar uma reflexão crítica. O que é essa reflexão crítica? Está aqui uma proposta de estrutura, não se pretende que vocês façam um trabalho muito grande, mas que apresentem um trabalho que no mínimo tenha uma estrutura bem definida, ou seja, introdução, onde vocês apresentam o contexto dos módulos que escolheram e justifiquem a relevância dos mesmos para cada um de vocês, uma análise crítica onde no âmbito de cada módulo, isto obviamente varia, uns falam mais de teorias, outros falam mais de modelos, outros falam mais de tecnologias, outros de normas, portanto, referirem, interpretarem, relacionarem, problematizarem cada um no âmbito de cada um desses módulos, destacando aquilo que são os aspectos positivos e negativos. E depois façam uma autoavaliação vossa, ou seja, uma reflexão sobre aqueles que são professores. Ora cá está um módulo interessante para eu moldar aqui a forma como eu lecionava ou a forma como eu facilito uma determinada unidade curricular ou unidade de formação. E, portanto, façam essa reflexão. Vamos imaginar que, ok, isto tudo que eu acabei de ver, pouco ou nada aportou. Façam essa reflexão, ok? E, no fundo, se eu fizer uma reflexão desse género, estarei a dizer, ok, já frequentei esta formação que me forneceu aquilo que está no módulo
1, 2 e 3. Depois, na altura da pandemia, frequentei uma formação que já me deu ênfase naquilo que são algumas das ferramentas que estão no módulo 7. Provavelmente, em relação a essas ferramentas, eu até sugeria esta outra ferramenta que não aparece como exemplo nas vossas, é muito interessante por este e por aquele motivo. E pronto, e depois concluem a vossa reflexão, evidenciando se ela vai ter alguma implicação futura ou não naquilo que são as vossas carreiras futuras ou aquilo que é a vossa carreira atual e obviamente tem um futuro, não é? Para além disso, voltando aqui à avaliação, essa reflexão crítica devem submeter uma apresentação eletrónica sobre essa reflexão crítica. Ok, e se alguém me disser assim, ok, mas eu a apresentação, isto não é nada de especial, prefiro algo mais adequado. A ideia é um vídeo de apresentação dessa reflexão e, portanto, é sugerido o ScreenPal para vocês fazerem isso, mas podem usar o Loom, podem usar diversas ferramentas que alguns de vocês certamente aprenderam na altura da pandemia e que usam no âmbito de outros trabalhos escolares. Podem fazê-lo, fica ao vosso critério. Nós não estamos aqui para avaliar ninguém numa escala, seja ela de 0 a 10, de 0 a 20 ou de 0 a 100. Ok? Nós apenas estamos interessados em perceber a vossa opinião sobre o que é que este curso poderá mudar nas vossas práticas ou poderá ser adequado no futuro para as vossas práticas. Este era o que eu estava há pouco à procura e, portanto, será submetido aqui. Vocês, na última sessão, vão refletir. Se tiverem uma apresentação eletrónica, obviamente, nós já a vimos, porque são submetidas uma semana antes e, provavelmente, entre nós, algum de nós já conseguiu ver, porque as vamos dividir por todos. Portanto, quando vocês estiverem a refletir para o grande grupo sobre as vossas práticas, parece-me a mim que é interessante ter por trás essa apresentação. A indicação dos módulos a realizar. Portanto, eu disse-vos uma semana, se forem 10 dias também não há problema, ou seja, decidam quanto antes quais são os módulos a realizar. E para isso existe aqui indicação dos módulos a realizar, a mesma coisa, selecionar o nome, selecionar o e-mail. No caso não aparecer na lista, duvido, mas se não aparecer na lista, colocar o nome e o e-mail e depois indicar aqui quais são os 3 módulos que eu pretendo. E, portanto, basta selecionar. Imaginem que quero os módulos todos, ou quero mais do que 3. Ok, selecionem. Basta selecionar e enviar e isso chegará a nós. Ok? Penso que, em termos gerais, já agora só para vos dar mais um exemplo, antes de vos passar a palavra para eventuais dúvidas, aqui, por exemplo, no módulo 7. No módulo 7, a apresentação que eu vou fazer na segunda parte já está aqui disponibilizada. Tem aqui atividades práticas e, portanto, estas atividades práticas, se vocês clicarem, estão nesta perspectiva, ok? São atividades que vocês podem realizar no âmbito destas ferramentas, como bem entenderem. Se formos, por exemplo, ao módulo, deixem-me cá ver se lhe acerto, creio que é o módulo 6. Não, módulo 5. Quiz online.
Tem aqui um quiz para impressão, no fundo são as questões todas, e tem aqui um quiz online. Se vocês clicarem no quiz online, aquilo que vocês têm que fazer é resolver. Eu aqui vou pré-visualizar, porque estou com a conta de administrador, e portanto vão, no fundo, dando a vossa resposta a cada uma das questões, página seguinte e assim sucessivamente. Estes são os tais tipo de exercícios que ainda nos falta terminar, só para terem uma possibilidade de realizarem alguns quizzes, alguns exercícios simples. Como eu disse, todos estes que estão dentro dos módulos não são obrigatórios. Aqueles que são obrigatórios é no módulo da avaliação, que é só clicarem aqui do lado direito ou diretamente na área da página principal, e estes são as três atividades obrigatórias. E, portanto, penso que não me esqueci de nada. De qualquer forma, se eu me esqueci de alguma coisa, os meus colegas que me recordem, e abria um primeiro espaço para dúvidas gerais sobre eventualmente algo que não vos... estou aqui a desligar a apresentação, ou estava a tentar desligar a apresentação, mas acho que já desligaram. Ok, alguma dúvida? Peço desculpa que vou ligar aqui o computador, que já se acabou a bateria. Espaço para esclarecimento de dúvidas. Está tudo com cara assim meio estranha? Não. Eu até já escolhi os módulos, já estou a ler. Portanto, estou completamente engajada, se pode dizer assim, não é? Ótimo. Ótimo. E já agora, que módulos é que escolheste? Escolhi o 2, o 4 e o 7. Surpreende-te? Não, nem me surpreendes, nem deixas-me surpreender. Eu fico satisfeito porque o módulo 7 é da nossa responsabilidade IPB, portanto fico satisfeito por vocês escolherem o módulo 7. Apenas, até porque algumas dessas atividades foram vistas no âmbito daqueles cursos da pandemia, do Active Learning, etc. E, portanto, parece-me um módulo interessante. Mas sim. Ok, mais algum comentário, alguma dúvida por parte de alguém? Damos agora aqui um compasso de espera antes de passarmos para a última apresentação. Estão 65 pessoas presentes, portanto eu não vou pedir para cada um falar, sintam-se à vontade para intervir, está bem? Olá Inês, bem-vinda. Eu só falo para quem ligar a câmara. Eu vou pôr então colocar uma questão. Foste altamente esclarecedor, eu ainda não escolhi os módulos, que a Josiana é muito rápida, eu não consigo. Tenho que dar uma vista de olhos neles todos. O 7 também me agrada, não é por ser do IPB, mas porque a questão da avaliação e autoavaliação é um assunto que me preocupa, digamos assim, que acho que de facto temos que modificar ainda mais do que aquilo que temos modificado. Já percebi como é que funciona a avaliação, mas no documento que enviaste, tenho aqui que a apresentação que será feita será em duplas ou em trios. A ideia é que seja uma reflexão, ou seja, nós para já ainda não participaram nestas duas sessões, participaram qualquer coisa como 100 e poucas pessoas nas duas sessões, o que significa que há 40 pessoas 50 pessoas que ainda por algum motivo não estiveram presentes nesta sessão, mas nós ainda temos uma outra sessão no sábado para os presenciais aqui no Brasil. E, portanto, pode acontecer
que sejam de facto 175 pessoas. 175 pessoas é impraticável nós fazermos qualquer tipo de apresentação de algo. E, portanto, por isso é que nós sugerimos, no mínimo, uma apresentação PowerPoint para que depois a possamos disponibilizar para toda a gente ver, ou um vídeo muito fácil de captura de tela dessa apresentação comigo, com a pessoa em que estão a explicar o que é que, qual é a sua reflexão. É verdade que provavelmente nem 10% irá ver todos os vídeos, mas ficam os exemplos, como se costuma dizer, para a memória futura. E, portanto, aquilo que é pretendido na última sessão é que cada um faça uma reflexão, aqueles que bem entenderem, façam uma reflexão desse percurso, que praticamente foi aquilo que relatou na reflexão crítica. E, portanto, essa é a nossa proposta. Obviamente, são bem-vindas outras sugestões. Para já, essa é a nossa proposta e nós comprometemos-nos a apresentar aquilo que são as apresentações ou os vídeos que vocês nos fizerem chegar para o disponibilizar para todos. Obviamente com a autorização de cada um de vocês. Se houver alguém que diga, não, olha, o meu não disponibiliza, clica, coloca isso nas observações ao enviar o trabalho. Ok? Sim, porque se nos tivéssemos que juntar, estava-te a perguntar dos duplas ou dos trios, não é? Não. Se tivéssemos que nos juntar, no fundo seria uma reflexão individual, como estás a dizer, mas depois até nos podíamos juntar e partilhar essa sim, a ideia era essa. E apresentar conjuntamente. A ideia era essa, pensando que teria 2 turmas no máximo de 30, ok? 2 grupos, pronto, 30 sim. Mais 30, e isso era possível. Uma vez que decidimos abrir, é muito, isso só ficou obrigatório para quem faz isto, que são os alunos aqui do Brasil, de Santa Maria e de não sei se é Brasília, se é São Carlos, portanto, eles é que terão que fazer isso, mas é no âmbito de uma disciplina deles, e, portanto, para vocês, obviamente, acho que não... Seria interessante, mas é impraticável para o número de horas síncronas que estão apresentadas. Ok, obrigado. Ok, obrigado eu. Não sei se a professora Sabrina ou se a professora Paula... creio que eram elas que estavam presentes, se querem acrescentar mais algum aspecto. Caso contrário, iria perguntar se há aí algum entrave por parte de alguém, em algum passo que esteja a fazer. Ora, eu estava aqui a ver se havia aqui alguma mensagem no nosso WhatsApp. O WhatsApp que criamos é simplesmente para, por algum motivo, ser mais fácil enfatizar algum aspecto. Portanto, estava a ver aqui uma questão e que depois já a minha colega Hilda já respondeu. Ok. Muito bem. Mais alguma dúvida nesta parte inicial? Ok, penso que não. Até porque o tempo passa muito rápido. Vamos então passar para a segunda apresentação. Só aqui. Eu, obviamente, os aspectos teóricos eu não vou debruçar sobre eles, até porque tem leitura que podem fazer sobre isso. Vou apenas focar os aspectos principais deste módulo como um exemplo. Portanto, aquilo que nós vos preparamos foi
aliás, se vocês repararem ali, unidade extracurricular, já agora, este foi... Nós tivemos uma unidade extracurricular a decorrer no semestre passado no Instituto Politécnico de Bragança, ao qual qualquer aluno, tal como outras unidades extracurriculares, se podia inscrever e fazia essa unidade. E, portanto, vocês, digamos que estão a aproveitar já o trabalho fruto de algum feedback que esses próprios alunos deram no âmbito deste curso. Até porque algumas atividades que o nosso curso tem, ou vai ter em alguns casos, são um bocadinho um requisito por parte dessa unidade extracurricular, que os alunos sentiam um pouco falta desses materiais, como seria normal, uma vez que no âmbito de todos os outros países não há atividades no próprio sistema de e-learning. As atividades são sugestões que aparecem na documentação. Isto só à parte, só para vocês perceberem a ideia. Portanto, o módulo 7, tal como eu há pouco apresentei, tem a ver com os conceitos e tipos de avaliação, com as ferramentas de avaliação e ou de autoavaliação, como é que se criam momentos de aprendizagem ativa para a autoavaliação. Alguns de vocês sabem, obviamente, isto tanto ou mais do que eu, já realizaram várias atividades, qualquer um de vocês em momentos diferentes, certamente. E algumas plataformas web, aplicações ou apps que eu aqui mostro algumas na documentação, existem mais algumas, não significa isso que vocês na vossa reflexão não refiram. Ok, achamos interessante que esta documentação pudesse salvaguardar este tipo de momento de aprendizagem que ou está comprovadamente documentado, que é interessante e é útil para qualquer professor no âmbito desta situação A, B ou C, ou qualquer outra tecnologia. Independentemente de estarmos aqui a contextualizar que no fundo estas novas oportunidades podem ou têm a ver com e alicerçam-se bastante bem nas teorias construtivistas e socioconstrutivistas, e, portanto, o conceito de avaliação não tem nada a ver, ou cada vez menos tem a ver com aquilo que era o conceito de avaliação quando eu estava sentado numa sala de aulas. Interessa refletir sobre as três principais. Uma delas é orientadora no sentido de permitir diagnosticar ou fazer o prognóstico curricular de um determinado aluno ou de um conjunto de alunos, por forma a que o professor possa planear e construir o seu, no fundo, o percurso, ou propor percursos escolares diferenciados, dependendo do tipo de aluno ou da avaliação diagnóstica realizada a esse aluno. A reguladora, essencialmente, estamos a falar de processos de auto e heteroavaliação, em que aqui, obviamente, o professor deve ser o motor deste tipo de avaliação. Há muitos alunos e muitos professores que não gostam de processos de auto e de heteroavaliação. Eu venho usando esses processos há vários anos e penso que passar esta responsabilidade para os estudantes acaba por ser um elemento regulador bastante interessante e que deve ser usado. E depois a questão da avaliação sumativa, que todos nós conhecemos, mas que ela hoje em dia pode adotar, eu diria,
instrumentos diferenciados e não apenas um instrumento de avaliação sumativa do tipo exame, independentemente de poder ter ali alguma tecnologia envolvida. Portanto, os três principais, não vos vou estar aqui a amassar: avaliação diagnóstica, avaliação formativa. Portanto, esse material tem uma explicação que foi preparada pelas minhas colegas da área, e avaliação sumativa. No âmbito de cada um dos três tipos de avaliação principais, elas indicam um conjunto de ferramentas. Aqui têm alguns exemplos, lá poderão ver mais, lá nos materiais, subentenda-se. Avaliação formativa com ferramentas tão simples quanto o Padlet, o Kahoot, o Trello ou quaisquer outras que vocês já conhecem, vocês já usam, e portanto nessa reflexão também é interessante perceber o que é que esta formação poderá moldar ou ajudar, contribuir para aquilo que é o crescimento de um profissional da educação. Ao nível da avaliação sumativa, por mais que existam um conjunto de ferramentas, todas elas acabam por apontar para modelos relativamente caros, exceto se estivermos a falar em coisas simples como o Duolingo, Babel e similares, no âmbito daquilo que são as competências linguísticas. Claro está que qualquer uma desses tipos de formação, quando nós metemos aqui a questão do online ao barulho, temos que pensar determinados aspectos, e são esses que são focados também nesta componente. Claro que evidenciamos também o que é o foco da inovação na educação, e portanto algumas destes itens são aquilo que a OCDE já diz há muito tempo. Qual era o passado? Nós sabemos principalmente aqueles que já passaram por várias abordagens, pessoas transmissivos, senhores do conhecimento. Eu por acaso levei reguadas na escola, não foram muitas, mas tinha lá colegas que foram severamente castigados, e portanto era a ideia de o mestre falava e os alunos anotavam, e portanto era isto o passado. Portanto, não havia raciocínio crítico aqui à mistura, e portanto isto já há muitos anos que se assume que pertence ao passado, e que agora temos que tirar proveito das plataformas, softwares e outras tecnologias digitais que nos permitam potenciar o processo de aprendizagem, quer através de currículos diferenciados, quer através de metodologias mais ativas de ensino-aprendizagem. E claro, a visão de um professor é sempre encantar os alunos, por mais que nós nem sempre tenhamos boa disposição para o fazer, mas essa é sempre a nossa ambição. E se calhar, se a ênfase for na aprendizagem ativa com tecnologias digitais associadas, que por mais que às vezes se indevidamente utilizadas possam ser distratores, por norma, devidamente aplicadas aos processos de aprendizagem ativa, podem ser excelentes catalisadores de momentos de aprendizagem bastante melhores. E, portanto, esta ideia da personalização, de tornar um pouco mais divertido o processo de ensino-aprendizagem e cada vez mais adequado às habilidades e aos requisitos de cada indivíduo, melhor ainda. E no âmbito desta formação é também destacado em determinados momentos a questão da inclusão e da diversidade, que é uma temática hoje em dia muito com a qual nos preocupamos mais do que há qualquer coisa como 10 anos atrás.
E, portanto, se o passado era isto, a ideia é que fique presente que o texto enfatiza esta outra questão da aprendizagem personalizada e claro que isto não envolve apenas os professores, envolve também os alunos, não só os alunos que estão em formação, mas todos os alunos em geral, em que a atitude que eu vou ter que ter na utilização destas tecnologias tem que ser completamente diferente daquela que eu tinha quando não era mais do que um contentor de informação sentado a algures num banco de uma sala de aula. E, portanto, esta atitude que tem que mudar, quer por parte dos professores, quer por parte dos alunos, é algo que vocês conseguem trabalhar se saírem da vossa zona de conforto e se dirigirem para onde tudo acontece e quase, embora possa haver abordagens diferentes, claro que sim, mas passam muito pelas metodologias ativas de aprendizagem ou suportadas, potenciadas por tecnologias digitais educativas. Estes slides não são meus, são de uma formação, apenas para vos dar a ideia de, estes aqui que eu vou mostrar, de como criar ideias para momentos ativos e, portanto, é para vos agilizar o pensamento de todos em geral. E quando nós falamos de momentos ativos, deixamos de centrar no processo de ensino e passamos a centrar no processo de aprendizagem. E, portanto, é um pouco isso que as tecnologias que são sugeridas tentam evidenciar. A própria pirâmide de aprendizagem do Wilhelm Glasser diz-nos isso mesmo, que nós podemos tirar muito mais proveito no âmbito da aprendizagem ativa, quer conversando, debatendo, reproduzindo, praticando e ensinando aos outros. São atividades que nos permitem potenciar a aprendizagem. E no âmbito do professor, quais são os modelos que ele poderá seguir? Os mais diversos, aqueles que ele sentir que são os mais adequados ao seu processo de aprendizagem. Ou seja, aprendizagem baseada em projetos, gamificação, baseada em problemas, sala de aula invertida, ou seja, são os mais diversos. Claro que no âmbito da tal formação que eu vos falava há pouco, havia um formulário que nós usamos para a planificação de momentos macro e, portanto, vocês podem usar modelos similares para vocês, até porque há uma atividade que eu creio que essa já está mesmo toda completa, em que vocês podem produzir aquilo que será uma planificação macro de uma determinada temática ou unidade didática. E, portanto, tem aqui um exemplo, não é que tenham que seguir este, é aquele que vos parecer mais adequado no âmbito da formação ou dos materiais de formação que estiverem a usar. Claro que a ideia é que isto provoque impactos positivos, e, portanto, estão aqui evidenciados alguns. Quais são os modelos de inovação e, afinal, eles são estáticos ou estão em constante evolução e, portanto, parece-nos, todos estamos de acordo em que eles têm a ver com o contexto, mas estão em constante evolução. Eu devo considerar diferentes estratégias para lidar com a desigualdade de acesso à tecnologia e, portanto, eu tenho que ter isto como um desafio e perceber onde é que eu enquadro isto e como é que eu poderei contribuir para uma formação de uma sociedade mais participativa, mais crítica, mais digital. Isto é o que, grosso modo, aparece evidenciado. Como eu dizia há pouco, tecnologias há muitas, é como os chapéus, e, portanto, o ideal é eu, dentre essas tecnologias, se eu já conheço as tecnologias, ok, eu posso
ter duas abordagens. Eu conheço esta tecnologia no âmbito deste curso, ok, vou aqui produzir uma brincadeira ou usar algo que já tenho, tudo bem, sintam-se à vontade para o fazer, mas se calhar aproveitem as horas, as tais 65 horas para, no âmbito deste módulo, explorar, por exemplo, uma ferramenta que ainda não tenham explorado. Na AirPod, que é isso? Deixa-me cá experimentar, ver 1 ou 2 tutoriais, tentar ver qual a utilidade dessa ferramenta para... peço desculpa. Para aquilo que poderá ser um tipo de conteúdo de aprendizagem que eu estou a trabalhar. Nós aqui separamos algumas tecnologias, não significa que não existam mais, algumas delas não tão gratuitamente acessíveis como estas, por exemplo o Padlet, embora não seja gratuita, mas permite-nos ter 3 boards e, portanto, com esses 3 boards ou murais já consigo fazer alguma coisa em alguns tipos de unidades curriculares, temáticas. O Padlet dá-vos para ter simples atividades como, ok, vamos nos apresentar e usar um Padlet em vez de usar uma outra. Mas a ideia é que se vá muito mais longe e que se coloquem, por exemplo, projeto do grupo 1, projeto do grupo 2, projeto do grupo 3, e eles ali vão apresentando, por exemplo, qual a evolução que cada um dos projetos vai tendo, e serve como um material para espicaçar também os outros grupos a fazerem ainda melhor. Qualquer que seja o projeto, aqui estava um exemplo de eu depois retirei os posts, um Padlet de um projeto que era promoção da leitura e da escrita, onde eles podiam colocar dúvidas em geral e responderem uns aos outros em termos gerais, e portanto a ideia é, independentemente da utilização que façam, se usarem o Padlet, que é uma das ferramentas simples, pois que vocês consigam usá-lo com... independentemente da estrutura que usem, com cronograma, linha de tempo, mapa, mural, tela, etc., que seja algo que... Assim, quem já usa o Padlet, eu não sugiro que nos enviem uma atividade do Padlet, porque aí, ok, já é a vossa, isso é agarrarem numa atividade que têm e anexarem no tipo de trabalho dessa ferramenta, mas isso para nós não tem propriamente valor, tem valor é explorarem e eventualmente na vossa reflexão crítica falarem sobre uma ferramenta que já vos quer dizer, que exploraram de novo. Por exemplo, no Padlet depois não enviem aqueles links todos, tem lá uma opção para encurtar o URL do Padlet e, portanto, é mais simples. É a última opção das configurações do Padlet, para quem já mexeu no Padlet. Quem vai experimentar, por exemplo, é simplesmente explorar através de qualquer tutorial. São ferramentas bastante simples que nos dão para fazer grupos de trabalho e discussão sobre os mesmos. Está aqui um exemplo, que por acaso não era meu, era de uma colega minha. Quem eventualmente tenha alunos ou esteja em formação para alunos do primeiro ciclo, Jardim de Infância, eu sugiro que usem, por exemplo, o Book Creator ou o Story Jumper, que são ferramentas que nos permitem criar histórias e, portanto, a história pode ser criada colaborativamente com os alunos. Eu, enquanto professor, posso iniciar uma determinada história e depois passar, digamos que o comando aos alunos para eles realizarem ou continuarem a história. Quer o Book Creator, quer o Story Jumper são ferramentas para isso. Tem aqui alguns ecrãs, estes primeiros ecrãs do Book Creator, portanto é uma ferramenta online, basta entrar. Já agora, o Book Creator, quando o ecrã não é suficientemente generoso para toda a aplicação
funcionar, aparece um ecrã completamente branco, branco, cinzento, com uma mensagem a dizer que para estender a área de trabalho para todo o ecrã. Vocês aceitem isso, porque depois é só, quando não quiserem estar a trabalhar nessa área, é só fazer escape, que ele assume... Portanto, é necessária mais resolução e, portanto, pode-vos acontecer isso. Um livro que esteja a ser feito no âmbito desta aplicação, ok, podem escolher vários tipos de elementos multimédia, várias formas, e eventualmente incluir aqui algumas apps que possam estar disponíveis. É apenas algumas ideias do que vocês podem fazer. O Story Jumper é precisamente a mesma coisa. Eu creio que ainda não há versão em português, não tenho bem a certeza, não fui verificar. Mas, portanto, aqui eu posso ligar, quem usa o Google Classroom, eu posso ligar as minhas turmas do Google Classroom aos trabalhos ou aos livros que eu crio nesta ferramenta. Posso criar uma ferramenta, posso criar uma história, por exemplo, como essa que está aqui, que depois pode ser partilhada, pode ser feito o download. Este vai aqui é só se eu quiser imprimir o livro com... o livro que as minhas crianças ou que eu fiz, e se o quiser adquirir. E, portanto, não se preocupem com esse vai, que é só se vocês fizerem o pedido, é que lhes vai ter um determinado custo, caso contrário a ferramenta é gratuita. A ferramenta baseia-se numa interface bastante simples, em que tem os props, que no fundo são as personagens, as cenas, que no fundo é os fundos onde essas personagens vão atuar, e outras fotos que têm a ver com áreas, com fotografias, não é? Que eu posso ter necessidade de usar. Para além disso, eu posso acrescentar voz a cada uma das páginas e, portanto, se repararem aqui em baixo, existe um conjunto de páginas. Essas páginas são definidas no início, podem ser aumentadas ou diminuídas, não é? Eu tenho aqui mais uma página e, portanto, posso ir acrescentando ou eliminando, clicando em cima de cada uma delas, e, portanto, cada uma das páginas é um elemento da minha história. Tenho ali, se quiser colocar os alunos a colaborar, collaborate, e praticamente estas são as ferramentas desta, passo a expressão, desta ferramenta. À medida que, de acordo com o número de páginas que eu defini, vai aparecendo aqui uma barra se está pronto a ser publicado ou não, ou seja, se está concluído ou não. Existem ferramentas, existem ícones, quero dizer, ícones, desenhos, vetores ou não, que eu posso automaticamente procurar e, portanto, facilita-me o trabalho de eu não ter que estar a procurar as imagens, embora eu possa fazer. E, portanto, no fim, depois, o que eu posso fazer é o tal share, como já vos tinha mostrado, e ele fica na versão gratuita, obviamente fica disponível para todos os utilizadores. Caso contrário, eu posso tornar público, descarregá-lo e depois, se eu não quiser que ele se mantenha público, a retirá-lo, a retirar-lhe a visibilidade e, portanto, a partir daí já não estará público. Tecnologias no âmbito daquilo que são as plataformas para criação de atividades ou quizzes, se quiserem, com mais ou menos inteligência artificial acoplada, até porque estas plataformas que vocês têm aqui têm agora, como quase todas as ferramentas hoje em dia, têm acoplado já o módulo ou a versão de inteligência artificial, e, portanto, o Kahoot, embora só permita, creio que a maioria de vocês conhece,
quizzes, ou seja, escolha múltipla e verdadeiras e falsas. Todas as outras, como vocês veem, têm aqui uma coroazinha que significa que são a pagar, mas as primeiras duas podem ser usadas na criação de ambientes do Kahoot. O Socrative acrescenta mais uma ferramenta, que é as respostas curtas às anteriores, e o Quizzes apresenta, parece que é muito mais, mas praticamente é o preenchimento lacunar e as sondagens, porque o open-ended, que no fundo é o preenchimento do início de uma frase ou do final, acaba por ser igual ou muito parecido ao preenchimento de espaços em branco. De qualquer forma, o Quizzes é provavelmente das ferramentas aquela que apresenta uma interface mais gamificada. O Nearpod é uma ferramenta que a mim me agrada e, portanto, imaginem, ok, eu já explorei Kahoot, já explorei Socrative, já explorei Quizzes, mas Nearpod ainda não. Ou então eu sou um indivíduo que ainda não explorei sequer fazer um formulário simples no Forms, ou seja ele da Microsoft ou seja ele do Google Forms, e, portanto, a possibilidade de realizar questionários e formulários fica também aberto aqui neste tipo de ferramentas. Ferramentas mais colaborativas, para além do Nearpod que falava há pouco, por exemplo, o Trello, para quem não usou até ao momento, pode ser uma experiência interessante. O Trello no sentido da ideia de projeto, tentar ver como é que eu posso aplicar essa ferramenta depois com os meus alunos, em que cada um deles vai enfatizando como é que vão as fases do seu projeto, etc. Podem ser ferramentas interessantes. O Nearpod, no âmbito destas ferramentas, tem um conjunto de ferramentas mais vasto do que as ferramentas da mesma classe. Por exemplo, eu tanto posso colocar vídeos como visitas virtuais, como exercícios dos vários tipos que foram referidos, bem como eu posso desenvolver os exercícios diretamente no Google Slides, ou seja, há aqui uma ligação clara entre o Google Slides e esta ferramenta, e já ficam praticamente os exercícios feitos como se uma apresentação interativa eletrónica se tratasse. Portanto, é uma questão de explorar quem ainda não se preocupou com essas questões. Os questionários, portanto, vocês já há pouco falamos, são os mais diversos, usando as possibilidades que vocês veem aqui em cada uma das ferramentas para, de acordo com as nossas intenções, termos ferramentas diferenciadas. Todas estas podem ser usadas em momentos de aula invertida, por exemplo, quer para os alunos eventualmente fazerem atividades pós-aula ou antes da aula relacionadas com os conteúdos que já leram. E, obviamente, há aqui também algumas ferramentas, principalmente as primeiras, que têm uma questão de gamificação. Eu falava hoje no Quizzes, que agora se chama Wayground, já agora, e portanto há aqui um conjunto de opções que vocês podem potenciar. Portanto, resumindo, estas são as ferramentas que alguns de vocês poderão usar no caso da criação de atividades pedagógicas. Se alguém tiver dúvidas sobre isto, na altura da pandemia, eu sei que fiz uns tutoriais, é uma questão de procurarem aqui no SlideShare, mas estão lá tutoriais do Kahoot, Socrative, Nearpod, Quizzes, e portanto poderá ser útil para alguém que decida dar os primeiros passos nessas ferramentas. O Edpuzzle é uma ferramenta que eu aprecio, porque permite-nos pegar num vídeo
e em determinados pontos do vídeo, aqueles que eu escolher, colocar questões de escolha múltipla ou de preenchimento, a resposta curta, preenchimento lacunar. Eu posso chegar a um determinado momento de um determinado vídeo e fazer uma pergunta sobre algo que já aconteceu, e os alunos, para continuarem a ver o vídeo, terão que responder a essa questão, podendo, se a resposta não for acertada, enviar para o início do vídeo ou o momento onde estará a resposta, ou seguir e continuar a visualizar o vídeo. É uma ferramenta que me parece bastante interessante, para além daquilo que são as plataformas colaborativas, como o Miro, Mural ou Figmal. Eu uso ou Miro ou Mural, dependendo se já esgotei o número de boards ou de quadros disponíveis numa ferramenta ou na outra, para usar com os meus alunos no âmbito de atividades, normalmente projetos de trabalho. E, portanto, era esta a ideia que eu vos queria dar, um resumo daquilo que está nesse módulo 7, e portanto, espero que tenha sido minimamente esclarecedor. Eu sei que foi muito rápido, mas não queria estar... Vocês terão tempo de ver isto melhor. Provavelmente para muitos de vocês não trouxe nenhuma novidade, para outros será uma novidade, e portanto escolham os módulos que vos parecerem mais adequados e que possam trazer novidades para vocês. Josiana, estás com a mão levantada, não sei se tens alguma questão, desculpa. Estava aqui a explorar algumas plataformas que foste falando e que eu não reconhecia, e queria fazer-te uma pergunta, a ver se me sabes responder. Story jumping, é possível eu desenvolver a história a partir de uma personagem que eu já tenha criado? Posso carregar para lá imagens? Tu podes carregar para lá as imagens que tu quiseres. Até GIFs animados, podes carregar aquilo que bem entenderes, e obviamente depois nas páginas essas figuras, não é? Há de ter alguma interação. A interação pode ser simplesmente ouvimos a falar aquilo que está escrito no balão de fala, e para fazer isso hoje em dia tens ferramentas daí para rapidamente gerar áudios, não é? Portanto, pode ser uma situação desse género. Sim. Eu vou escrever um livro. Eu usei isso muito na formação dos professores do primeiro ciclo, jardim de infância, porque aplicava-se, não é, a eles. Os de jardim de infância mais para fazerem para as crianças, obviamente não para elas usarem, mas os do 4º ano, 5º ano, 6º ano já começavam a colocar lá os alunos desses anos para eles colaborarem entre eles. Claro que isto agora depende dos recursos, dos conhecimentos dos alunos, depende de muita coisa, não é? Nós, enquanto professores, é que temos que olhar para o cenário e dizer, ok, dá, não dá, dá para fazer só metade daquilo que eu gostaria de fazer, e pronto. No fundo é isso. Não sei se a resposta... Obrigada, deixaste-me aqui muitas sementes. Obrigada. Estás com sorte, porque as sementeiras é só na primavera, não é? Portanto... O terreno fértil e a semente boa funciona sempre. Boa. Sempre divertida, como sempre, não é, Josiana? É meia-noite. Mais é isso. Mais alguma questão? É assim, da minha parte, e muito sinceramente, quem não tiver mais nenhuma questão, penso que mais ou menos explicamos qual é a dinâmica deste curso. 3 sessões síncronas, uma que era esta inicial para, no fundo, falarmos como é que é este modelo, depois uma sessão intermédia para eventualmente vocês tirarem dúvidas dos 3 módulos principais que andam a explorar, e uma última para vocês, no fundo, refletirem, olha, isto foi interessante, desculpa lá, és muito bom rapaz, espero que digam isso pelo menos, mas isto não faz sentido absolutamente nenhum, há
não sei para que é que vocês tiveram este projeto, porque há aqui meia dúzia de projetos que são muito melhores que esse. Portanto, a ideia foi nós desenvolvermos algo que pudesse ser útil, onde, reunindo informação testada por vários países, e será o background de cada um deles, de cada um dos módulos, e portanto, penso que há aí informação muito útil. Poderá também haver alguma informação que os especialistas da área digam, ok, eu preferia neste âmbito. E é um pouco isso também que eu gostava que a vossa reflexão tivesse, que não fosse só aspectos positivos, que vocês fossem críticos em relação àquilo que às vezes são determinadas afirmações que lá estão, ou determinados pontos de vista que vocês podem achar, não, no âmbito daquilo que eu já estudei, no âmbito daquilo que eu já apliquei, eu tenho melhores resultados se agir desta ou daquela forma, nesta ou naquela situação. E as reflexões críticas, no fundo, são isso. Ok? Portanto, da minha parte, principalmente Portugal, quem quiser ir à cama está liberto, porque em Portugal é meia-noite, aqui são as 9 da noite, também para quem não jantou já é hora de jantar, para quem foi roendo maçãs enquanto estava a assistir a esta formação, espero que não tenha causado aí nenhum entrave. E pronto, ok. Estamos aqui agora durante as sessões síncronas, portanto, aquilo que são as vossas sessões assíncronas, cada um gera o seu tempo como bem entender nesses dias e, portanto, sintam-se à vontade para... não prometemos, embora sejamos 5 professores, 5 formadores, 5 colegas vossos, não prometemos responder logo no imediato, mas como somos 5, pode ser que se não responder um, há de responder o outro e assim sucessivamente. Portanto, muito obrigado a todos pela vossa presença e até breve. E se tiverem alguma dúvida, fiquem, ok? Caso contrário, sintam-se à vontade para sair. Boa noite. Obrigada. Tchau, Obrigada, Juliana. Vitor. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite, Também. obrigada. Até mais. Obrigada, boa noite. Vitor, eu não sei se eu apresentei para vocês a Juliane, acho que a Juliana já saiu, eu acho, que é a professora do PIBID de São Carlos. Ah, prazer. Eu não sei se... Não, acho que ela já saiu, deu boa noite. Já saiu. Pois, como estava muita gente, eu não conseguia ver a maior parte das imagens, mas ok, depois podemos marcar uma